Pronto, então está gravando. Congelou, não foi, gente? Voltou, não foi? Foi, agora está ok. Pronto, então deixa eu só olhar aqui o nome do título de hoje. Os vínculos que nos adoecem. Os vínculos que adoecem. Então tá, então vamos começar essa live, que é toda segunda-feira. É uma live que eu faço fechada e gratuita. Em geral, eu abro constelação depois, entre os participantes, eu sorteio, mas. E às vezes não dá, né? Não dá. Dependendo da minha agenda, aqui, principalmente quando eu estou em Brasília, gente, é um pouco corre-corre aqui. Aí eu faço mais a fala filosófica da constelação para vocês poderem também entrar nesse campo filosófico e curar, né? Então, vamos entender um pouquinho hoje esse movimento de quando a gente diz assim, Eli, eu não consigo, né? Assim, eu não consigo resolver algo na minha vida, eu sinto que tá preso isso, eu não sei onde é que é. Em geral, né, eu vou trazer primeiro para vocês essa ideia de por quê, né? Por que as pessoas se vinculam com tanto amarração, com tanta pressão, se vinculam ao seu sistema familiar. Para vocês poderem entender como acontece esse movimento que o Bert Helling chamou de emaranhamento, como isso acontece nessas relações, gente, ocultas. Ocultas, quando eu digo, é aquilo que assim, conscientemente eu digo, não, mas eu sempre quis trabalhar, mas eu não consigo emprego, né? Então, é aquele não conseguir emprego, é o que está naquela relação oculta da sua família, do seu sistema. Então, quando Bert Helling, gente, ele descobriu, né, que existe uma relação para todo o desejo que a gente tem de amar e de sermos amados. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa entender na alma humana. A alma humana, ela tem sede, mas é sede mesmo, gente, de ser amado e de amar. Se torna até uma necessidade, eu diria, uma necessidade do nosso corpo, fisiológica mesmo, do jeito que a gente tem vontade de fazer um xixi, o número 2, a gente também tem a necessidade de sermos amados e amar. Tanto é que a gente vê pessoas, às vezes, né, essas pessoas que moram na rua, o que é que elas fazem logo para poder suportar, né, esse destino de uma vida paupérrima, né? Elas criam logo um cachorro. E se vocês observarem, como eu sou uma estudiosa da alma humana, eu começo a observar os comportamentos, aonde quer que seja. Então, eu observo muito, né? Às vezes eu vejo um morador de rua assim, e eu vejo como o cachorro ele é obediente àquele morador. Todos os cachorros são muito obedientes ao seu dono, né? Porque ele é para o dono, mas eu já observei alguns comportamentos de cachorro de pessoas que moram na rua, e eles são muito mais devotos ao próprio dono, porque ali existe um vínculo daquilo, apenas aquilo ali está conseguindo sustentar essa vida pesada, sem ter a certeza de uma refeição, sem ter a certeza de um alimento, né, ali, de uma ajuda. Então, começa começa dessa nossa necessidade de sermos amados e amar. Então, o amor, ele consegue sustentar a gente, mesmo que em algumas situações difíceis, como uma doença, como uma situação de pobreza, né? Em uma situação de muita dor, é o amor que vai sustentar aquele período, aquela fase que a pessoa venha a passar. Então, quando o Bert descobre a teoria das constelações familiares, ele descobriu que é a teoria do amor, do movimento do amor nos relacionamentos humanos. E aí ele disse, né? Então, já que é o amor,
que vai entrelaçar essas relações, o amor é que vai dar a liga, o nó, o aconchego de tudo que a gente vai se relacionar. Seja a partir do nosso portal de vida, que é o nosso pai e a nossa mãe, que é o que vai mais pulsar dentro da gente, é esse portal de vida, de pai e de mãe. E uma vez que a gente sente uma alma rompida com esse portal, gente, a gente vai dizer, né? Então, peraí, então como é que eu vou me relacionar com o mundo? Se eu olho para minha mãe e não sinto um olhar de bênção ou de amor, e se eu olho para o meu pai, eu não vejo esse homem aqui, nem a sua bênção de longe ou de perto. Então, pessoas que tiveram pais ausentes e mãe que, de alguma forma, negou você como filha desse homem, ou negou, né, esse olhar para você mais amoroso, essas pessoas elas tendem a truncar mais na vida. Por que isso vai acontecer ali? Porque o padrão que a gente adquire de comportamento e de relacionamentos com o nosso portal de vida, que é pai e mãe, a gente leva esse mesmo padrão para todas as outras relações que a gente venha a estar nessa relação. Mas leva mesmo, tá, gente? Então, assim, o mesmo padrão que você tem de relação com a sua mãe e com o seu pai, será o mesmo padrão que você vai ter com o mundo. E isso é muito certo, né? Eu estou há 9 anos nessa prática das constelações e eu vejo isso muito certo, sabe, gente? Assim, de pessoas que tiveram pais ausentes, né? Pai ou mãe ausente, e aí ele também encontram outros grupos, né? Seja na espiritualidade, seja no campo amoroso, no campo da relação de amigos, de amigas, ele sempre vai encontrar alguém que também fica ausente na vida. E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem dizer, nossa, o meu pai abandonou a minha mãe e aí também me abandonou, e eu só encontro os paquerinhas que me abandonam. Por quê? Porque tem dentro de você o modelo, gente, o modelo de como você aprendeu a relação com esse homem. E do mesmo jeito que a gente aprende a andar de bicicleta, a gente também aprende a amar. Da mesma forma, você precisa ganhar uma bicicleta para você poder aprender a andar de bicicleta. Então, ou você ganha a bicicleta, ou você pega a bicicleta do seu amigo, da sua prima, emprestado, mas você precisa ter esse objeto em você, perto de você, para você ter essa experiência. E o amor é do mesmo jeito. Você precisa sentir esse amor perto de você, ter esse, vamos chamar isso, né, desse objeto emocional, para você poder dizer, nossa, eu entendo o que é isso, porque a gente vai aprender a amar, e o grande mestre da nossa vida em a gente aprender a amar é a experiência que a gente tem com o nosso pai e com a nossa mãe. Mas ali eu não tenho experiência com o meu pai, ele nunca esteve presente. Sim, você tem. A ausência dele é uma grande experiência na sua vida. Então, você vai fazer o quê com essa ausência, né? Você vai aguardar, tem algumas pessoas que dizem assim, eu só vou ser feliz se o meu pai vier me dar a força dele. E outras pessoas vão dizer, não, pai, é na tua ausência, no teu não vir nunca, que eu vou ser mais. Então, vai depender do ângulo pelo qual você se depara com aquela relação que você teve ou com aquela relação que você não teve e você vem experimentar a vida a partir daquilo dali. Então, a gente começa a criar os vínculos amorosos com o nosso pai e a nossa mãe. É o portal de vida
do qual nos trouxe aqui. Então, a gente tem uma ligação o quê? Com esse pai e com essa mãe, uma ligação profunda. Além de uma ligação humana, porque a gente vem da genética deles, nós temos uma ligação espiritual com o nosso pai e com a nossa mãe. Espiritual, gente. E esse campo, né, espiritual é a parte divina dos nossos pais que deram a vida a gente. Deram a vida. Eles deram a vida a partir dessa genética, de um dar um esperma, outro dar o óvulo e formar ali um novo ser. Então, quando a gente recebe essa vida, às vezes a gente recebe coisas dos nossos pais que não são agradáveis. E a gente precisa ter coragem, enquanto adultos, de dizer: agora que eu recebi a vida e recebi também o que não é bom, eu modifico isso em mim. Porque eu sempre brinco dizendo assim, que a brincadeira vai ser justamente a gente limpar todas essas memórias negativas da parte humana que os nossos pais nos deram. E isso requer dedicação, coragem para a gente passar por um processo terapêutico e fé. Fé no que a gente vai modificar do que está vinculado à nossa alma. E é justamente esse tema que eu venho conversar hoje com vocês aqui na live fechada e gratuita, porque a gente se vincula com os nossos pais pelas leis do amor. Então, eu vou fazer um pequeno resumo das leis do amor para dizer a vocês onde é que esse fio das leis do amor une a gente aos nossos pais. Então, quando Bert Helling descobre, né, que existem leis que regem o amor dentro das relações, ele descobre que se nós burlarmos as leis do amor, a gente vai ter que pagar uma multa mesmo, tá, gente? Uma multa nas relações, numa vida truncada, numa vida sem sentido, né? E daí o Bert descobre que existem 3 leis do amor. Uma lei se chama pertencer, porque todos têm o direito de pertencer àquele grupo familiar do qual nasceu. A gente pode até não conviver com o grupo do qual a gente nasceu, né? No caso de pessoas quando são adotadas. A gente pode ter esse destino de não conviver com as pessoas que nos fizeram, mas a gente pertence a esse grupo do qual geneticamente a gente foi concebido. Então, essa é a lei do pertencer. Ninguém pode ser excluído. Na lei do dar e receber, Bert diz assim, quem dá precisa receber, e quem recebe precisa dar também. Então, quando essa lei existe, o que é que acontece? A gente recebe dos nossos pais a vida. E essa é o maior presente que qualquer ser humano pode receber nessa terra. Não é um carro, não é um apartamento em Dubai, não é roupas, relógios, não é nada. Isso tudo fica aqui. A gente só vai com a grande experiência que a gente viveu aqui na Terra. A única coisa que a gente vai levar com a gente é a gama de experiência. Então, quando a gente recebe a vida dos nossos pais, a gente recebe também, gente, uma pressão imensa energética para que a gente conclua a lei do amor, que é dar algo em troca. Só que a alma humana, ela vai entender assim, peraí, eu recebi do meu pai e da minha mãe a vida. Na hora que a tua parte humana, você cresce, você vê seu pai e sua mãe que não estão bem, automaticamente essa angústia, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu pai está falindo, minha mãe está com depressão, ou meu pai trai minha mãe. Quando você vê aquela situação de vida, a tua própria alma toma uma iniciativa de dizer assim, eu estou vendo aqui duas pessoas que estão ruins, que essas pessoas me fizeram um grande favor, me deram a vida, me trouxeram para o planeta Terra. Então, automaticamente, a alma humana faz assim, então eu dou água em troca.
Infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque essa é a palavra. Infelizmente, a alma tende a dizer assim: eu me sacrifico por vocês. Porque o certo seria a gente dizer, né, mamãe, olha, eu sinto muito, eu posso ajudar na medida que der, mas eu também vou para a minha vida. Mas, em geral, a gente vai ter medo de fazer esse movimento, de ir em busca da felicidade, porque a gente não está vendo a mãe e o pai feliz. E a gente não se acha no direito de ir em busca da nossa felicidade também. E aí esse vínculo se dá como, né? Esse vínculo se dá você formulando uma frase interna dentro de você, dizendo, né? Eu por você, mamãe. Então, dependendo do que você vê nos seus pais, você vai formular a frase interna assim: eu vou falir também, papai, igual a você. Eu vou adoecer, mamãe, igual a você. Eu vou ficar na solidão. Eu vou falir, eu vou entrar em depressão, em tristezas, tudo por vocês. Quando a gente, de forma ilusória, formula essa possibilidade de agradecer a vida através de um sofrimento, a gente pensa dentro da nossa alma, dentro da nossa psique, de que a gente simplesmente morrer pela mãe, adoecer pela mãe, sofrer pelo pai, a gente está agradecendo a vida da qual a gente recebeu desse portal. Só que o Bert Helling nos diz que isso é uma ilusão. É uma ilusão nossa, porque a gente quer ser algo grande para a gente poder salvar os nossos pais. E muitas vezes esses pais, gente, eles estão aninhados a uma situação de vida que para a gente não é confortável, mas para eles está tudo bem. Está tudo bem. Eu ficar com esse homem aqui, ou eu ficar com essa mulher aqui que me trai, e eu fico lá nesse mundo porque tem algo em mim que eu não quero mexer na minha psique, que eu simplesmente concordo de ficar numa vida mais ou menos. É claro que eu estou falando aqui de situações, não situações onde há o risco de morte, né? Abusos sexuais, violências físicas, tudo isso, alguém sim tem que tomar uma atitude perante aquela pessoa que está como codependente. Mas em outras situações, como experiência de consultório, gente, eu já vi, por exemplo, os filhos que decidem separar os pais, vai lá, pega a briga com o pai, coloca o pai de casa para fora e depois, porque viu que o pai estava traindo, e depois a mãe foi lá e disse para o marido, né? Volte, volte. Por quê? Porque ela decidiu, volte, ela quer ficar. E às vezes os filhos não compreendem que existe uma decisão até no silêncio. Existe uma decisão no silêncio. Quantas pessoas não estão em algumas relações completamente vinculadas a pessoas, estão numa vida mais ou menos, porque decidiram no silêncio, eu fico aqui. Ah, mas aquela pessoa não tem capacidade cognitiva, emocional de decidir. Não tem capacidade de decidir, talvez, por uma vida mais ampla. Mas aquela vida ali, ela foi decidida, sim, por alguém. Então, gente, essa ilusão que a gente tem na nossa alma de que a gente vai morrer pela mãe, vai sofrer, vai vincular-se ao pai, porque o pai faliu ou está triste, é só uma ilusão da nossa alma, junta com o desejo de agradecer a vida do qual a gente recebeu. O Bert Helling diz que o caminho mais sábio para a gente poder agradecer a vida que a gente recebeu dos nossos pais é servindo a vida e passando essa energia de servir adiante. Por que energia de servir? Ora, venham comigo. Se o pai e a mãe são chamados por um campo maior de vida, um campo até espiritual,
de dizer, vocês vão trazer um filho meu, né? Vamos dar nome aqui para vocês poderem entender. Então, vamos dizer que o meu pai e minha mãe, eles me fizeram, né? Foi lá e fez a Elisângela. E daí eles foram chamados para, além do desejo humano de um homem e uma mulher se encontrar, existe uma força espiritual que unir essas duas pessoas. Todo mundo há de convir aqui, eu acredito que todo mundo entende o que eu estou falando, não estou colocando religião nenhuma, eu estou colocando a força espiritual que rege a vida. Então, para que cada ser chegue aqui, existiu sim, um sim primeiro de algo maior, bem maior do que o nosso pai e nossa mãe. Então, quando esse casal se encontra, independente da circunstância, é porque eu precisava chegar aqui. Qualquer pessoa, precisava chegar. Então, na hora que você chega, você é materializada, um ser, porque a gente se materializa, né, gente? Nós somos por energia, e aí no encontro de um homem e uma mulher que materializa um filho. Então, quando isso é materializado e você se torna um ser humano, você vai trazer aí esse agradecimento a essa vida. Então, isso significa que o seu pai e sua mãe serviram a vida trazendo você aqui. Para a gente agradecer a eles por ter sido uma ponte, um portal de vida, a gente precisa levar vida adiante. Como é que a gente leva a vida adiante ali? Ou a gente tendo filhos, tanto é que quando uma pessoa tem um filho, ela afrouxa um pouco a relação dela com os pais, porque ela precisa agora se dedicar a esse novo filho. Se você não tem filho, um serviço à vida vai afrouxar essa pressão energética de você ter que agradecer o que você recebeu de mais precioso dos seus pais, que é a própria vida. E eu estou falando aqui apenas no ponto, agradecer a vida. Porque eu não estou falando da parte humana dos nossos pais que nos deram dores. Nos deram dores. Tem pais aí que abusou filhos, tem pais que fez alienação parental, que disse que a menina era feia, burra e tudo mais, né? Quantas vezes eu não recebi em consultório pessoas que vieram com um sentimento que eu não sou capaz, e a frase que estava interna é a frase que ela escutou a vida toda: você é muito burra, filha, né? Então, quantas coisas a gente não se formou dentro do nosso self pelaquilo que a gente escutou. Então, isso que a gente recebeu dos nossos pais, que nos deixaram dores profundas, gente. Tem situações que eu sei de histórias de vidas humanas, de tantas e tantas pessoas que já passaram por mim, histórias assim que a gente poderia dizer assim, meu Deus do céu, isso é real, né? E é real, dores profundas, e que a pessoa precisa ter a coragem agora de limpar tudo isso para encontrar a sua verdadeira essência, porque todos nós temos uma essência divina e uma essência amorosa. O que nos faz, muitas vezes, romper dentro da gente mesmo são as relações humanas a qual a gente passou. Então, gente, essa segunda lei do amor é a lei do dar e receber. E a terceira lei do amor é a lei da hierarquia. Então, quando o Bert diz assim, que existe uma ordem hierárquica nas relações, ele está dizendo que quem chegou primeiro na vida entende mais de alguns caminhos da vida. Então, se eu tenho uma mãe que ela quer ficar numa relação, que é uma relação abusiva em termos emocionais, e eu não dou conta daquela relação, a tendência da gente é dizer assim, mamãe, se separe desse homem. E, às vezes, essa mulher está tão vinculada a uma dor lá dos ancestrais dela, que ela construiu uma frase dentro dela.
E a frase que ela construiu é assim: antes mal acompanhada do que só. Ela construiu essa frase. E é essa frase que sustenta ela. Então, a gente rompe com a lei da hierarquia e a gente tenta ser a mãe ou o pai da mãe da gente. O Bert disse que isso se chama arrogância. Então, esse movimento de arrogância faz a gente olhar apenas 50% para a nossa vida. E os outros 50% a gente está olhando para trás, tentando resolver a questão da mãe dela com o próprio sistema dela, com a mamãe e o papai dela. E numa constelação familiar, a gente vai trazer essa cena de forma precisa e a gente vai fazer com que o paciente ele olhe para lá, ele olhe para a mãe e diga assim: mamãe, sua mãe é essa aqui. Eu sinto muito pelo que você consegue sustentar. Eu não dou conta, mamãe. Então, agora eu deixo você com a sua mãe e me coloco no lugar de filha. E quando a gente faz isso, pessoal, olha, numa constelação, dito dentro de uma frase que vai romper um campo, vinculado a um campo de energia, a gente rompe esse campo energético e espiritual. Por que espiritual, gente? Porque nós somos espírito, não é nada a ver com religião. Né? Às vezes eu falo isso, as pessoas dizem assim, e a constelação tem coisas com espiritismo, eles não, é coisa com macumba. Gente, não tem isso. A constelação não está ligada a isso. A constelação está ligada a teorias, inclusive teorias, né, como os campos morfogenéticos do Sheldrake, né, que vai trazer à tona toda essa memória mesmo. É por isso que no campo de constelação, muitas vezes a pessoa ela sente um palpitar do coração e quando a gente pergunta ao paciente, ela diz, não, meu pai, ele faleceu do coração. Mas por que isso ressoa nela? Porque existe um campo morfogenético onde as pessoas, né, se encontram com a intenção de ver aquele campo e ele aparece. A gente tem a tendência de acreditar só nas coisas que a gente vê palpável, né, física, que nós estamos no mundo materialista e a nossa tendência da nossa percepção é só acreditar naquilo que a gente vê na mão, no celular, no mouse, né? Mas aí as coisas invisíveis a gente acha logo que é muito obscura e que nos dá medo às vezes. Então, esses vínculos que nos fazem adoecer são vínculos ligados a esse desejo de pertencer, a esse desejo de agradecer a vida da qual a gente recebeu e da gente se tornar aquela pessoa que a gente vai cuidar e, às vezes, até usando esse nome mesmo, salvar alguém da nossa família. E por que isso tudo ali? É o nosso desejo de amar. Então, a gente ama tanto a nossa família, e nós temos a capacidade, escrevam isso que eu estou dizendo, a capacidade de morrer. Morrer, gente. De findar nossa própria vida em nome de um amor cego e emaranhado que Bert Hellinger descobriu. Então, muitas pessoas que entram em processo de depressão profundo e chegam, às vezes, né? Eu trabalho muitas pessoas que tentam, né, eu atendo muita gente que tentou suicídio. Então, o vínculo dela é um vínculo tão sustentado por esse nó desse amor cego e emaranhado que ela é capaz de parar sua própria vida, de fracassar, de entrar em depressão, em tristezas, processos suicidas, de falir, tudo isso em nome da própria família. E o Bert descobre esses vínculos através desse amor que a gente tem, através das leis que ele descobriu, que são as 3 leis do amor, né? Da gente pertencer à nossa família. Então, na hora que a gente, para dar exemplo para vocês, na hora que uma pessoa
se sente que não é olhada pela mãe, que não é abençoada pelo aquele olhar, só esse olhar físico, ela busca dentro dela, dentro do corpo emocional dela, ela vai buscar um caminho para ela tentar trazer o olhar da mãe. Então, vamos fixar nesse exemplo para vocês poderem entender. Então, ó, na hora que uma pessoa, ela olha com a criança, olha para a mãe e vê que não é correspondida a esse olhar amoroso, ela sustenta essa dor, ela faz, opa, e ela faz isso consciente e inconsciente mesmo. Então, se a dor é muito grande, ela olha e diz, minha mãe não me olhou com carinho, minha mãe faz mais pela minha irmã e não faz por mim. Aí, o que é que ela faz? Ela traz isso, ela faz um movimento de contração, ela contrai as emoções dela de dor e ela traz isso para o seu inconsciente. E aí, lá dentro, tentando fazer sinapses de cura, vamos falar assim, ela vai tentar achar um caminho pelo qual ela atraia o amor da mãe. E quais são esses caminhos? Para ela poder se vincular e pertencer à mãe dela. Ela pode adoecer, ela pode ficar com problemas na escola, né? Problemas pedagógicos, ela pode trazer tiques nervosos, né? Eu constelo algumas crianças, gente, né? Eu chamo de jogo da família, e aí tem algumas crianças que ficam com tiques nervosos, balançando a cabeça, assim, rápido. Tem gente que mexe a mão junto com a cabeça. Por quê? Porque ali foi um caminho que ela achou para chamar a atenção e ter a mãe perto dela. Então, muitas pessoas que adoecem, seja crianças, adolescentes ou adultos mesmo, que adoecem, eles adoecem em nome de quê? Em nome do olhar materno e do olhar amoroso daquela mulher que ele sente que foi desviado aquele olhar. E isso tudo é muito assim, muito oculto, tudo muito sutil, e que sua alma capta, você traz para o inconsciente, e aí você vai tentar organizar isso adoecendo ou entrando em processos de fracasso. Eli, isso pode acontecer com um adulto, com certeza, né? Várias pessoas que eu constelei que se casaram, foram embora, inclusive do país, do Brasil, né? Eu constelo muita gente online lá fora, aí vai embora do país e chega lá, né, lá na Inglaterra, que é meu maior público, e começa a brigar com o marido, ou adoece lá, para quê? Ou o marido trai, para quê? Para ela romper com aquele movimento de ir em busca da própria felicidade e voltar para a casa da mãe. Então, todos esses movimentos que a gente consegue ir através de um passo, mas um passo que depois que a gente tem uma visão sistêmica da vida, a gente vê que o nosso passo foi apenas 50% daquilo que a gente é capaz de fazer, da nossa própria energia vital. E quando a gente sente que, quando a gente tem essa visão sistêmica, que a gente vê que a gente andou em passos curtos, a gente observa que os outros 50% estão presos, vinculados à nossa família, pelaquilo que a gente não viu de amor, pelaquilo que a gente viu que a gente tentou salvar a mãe, que tentou abrir os olhos da mãe contra aquele pai, e viu que recebeu ali uma negação sobre aquela atitude nossa. Então, esses vínculos que nos adoecem, gente, é o vínculo que não só adoece fisicamente, mas adoece em parar nossa vida, né? Uma vez eu conselhei uma pessoa que ela disse que não conseguia passar na OAB. E ela tinha feito várias vezes a prova da OAB e não conseguia passar para poder atuar como advogada. E por que ela não conseguia passar, né? Quando ela veio constelar, isso ficou muito nítido. Ela estava tentando separar o pai da mãe, porque o pai traía muito, e aí ela se colocou na constelação no meio desse casal. Eu pedi para ela trazer ela e uma carta que representasse a OAB, né? Essa prova da OAB.
E aí eu uso algumas técnicas do meu método que depois eu procuro saber quem é essa carta que foi colocada como a dificuldade em passar na OAB. Porque toda a dificuldade que a gente tem, ela é transformada em algum membro da família, pelo fato da gente estar olhando na alma para aquela situação. Então, eu digo sempre assim, nas minhas formações, entre olhar da alma lá para trás até a nossa vida agora, isso se transforma em uma paralisação. Então, a gente não sabe traduzir. Eu olho, eu quero separar a mamãe. E aqui a gente não sabe trazer do inconsciente para a consciência que eu quero separar a mamãe, que vai resultar na minha dificuldade em passar na OAB. Estou dando um exemplo. Então, quando ela trouxe essa dificuldade, eu usei uma técnica, eu pedi para ela trazer o pai dela. E aí ela ficou no meio disso, né? E qual foi a solução para esse caminho? E eu digo a vocês, depois eu procuro até nem saber muito sobre os resultados das constelações que eu faço, mas acaba os pacientes, às vezes, me ligando ou mandando uma mensagem, um feedback daquilo que a gente vivenciou de processo de cura. E essa pessoa, né, na hora da constelação, eu disse assim, sim, antes de eu dizer isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela tentou separar a mãe dela do pai de todos os jeitos, e a mãe queria ficar com esse homem, do jeito que ele é. Porque a mãe vinha de um sistema familiar onde a própria mãe dela tinha sofrido muito com traições, mas a mãe dela disse, eu fico. Então, ela copiou esse comportamento, né? Ela também, inconscientemente, ela olhou para a mãe dela e disse, mamãe, para você não ficar sofrendo sozinha, eu também sofro. Então, estava ali a frase interna dessa mãe perante a avó dessa minha paciente. E eu precisei trazer isso tudo para à tona, né, para ela, na consciência, porque ela também ia me lembrando, e a frase de cura era, né, para mim não dá esse modelo de relação. Mãe, eu sinto muito, mas para mim não dá, eu não consigo me relacionar assim, mas eu aceito que a senhora consegue. Então, é um movimento, gente, a cura através da constelação, ela é um movimento do nosso corpo emocional e daquilo que está na nossa voz interna. Eu venho dizendo aí nas minhas lives o tempo todo, escutem a voz interna de vocês. A voz interna da gente é a maior sabotadora que a gente tem. Porque ela tá vinculada ao nosso inconsciente e ela fica remoendo os assuntos até convencer a gente de parar a nossa vida. E você pode dar, inclusive, alguns nomes à sua voz interna, por exemplo, chamá-la de menina, de quietinha, de crítica, seja lá como você quiser chamar essa voz interna. E se você é uma observadora do que está acontecendo no teu diálogo interno, você vai pedir para ela ficar quieta. Então, na hora que vier, né? Mamãe, eu tenho que separar mamãe de papai, porque esse homem não presta, porque isso não é bom para minha mãe. Você dizer para essa voz, olha, fica quieta que eu sei como resolver isso, né? Para quê? Para a voz interna poder saber que tem alguém que guia você, e não é ela. É a tua nova consciência. E a voz interna, ela tá presa ao medo de você se ferir. É por isso que a voz interna fica remoendo os assuntos, para você não fazer igual ao que já fizeram. Ela não é nossa inimiga, ela é uma pessoa que nos quer cuidar. Só que ela é mecânica, arcaica e dura. Então, uma vez que a mamãe aqui foi abandonada pelo pai, ou foi traída pelo pai, essa voz interna fica. Tá vendo? O homem não presta, homem não presta, homem não presta. E isso daqui é que vai estruturar tuas emoções. Então, você precisa dialogar com essa voz e dizer, para,
Essa foi a experiência da minha mãe, não precisa ser a minha. E construir o quê, gente? Como é que a gente para um pouco essa voz? Quando a gente constrói novos diálogos. Diálogos através de quê? Cultura, conhecimentos, estudos, ler livro. Quando a gente tem todo esse conteúdo, a gente vai ter argumentos para pedir para essa voz parar e deixar cada situação como consegue ser e sustentar na vida. Então, esses vínculos que nos unem à nossa família e que faz, através de um amor, que Bert chamou de um amor cego e emaranhado, parar a nossa própria vida, a nossa condição de sermos sistêmicos. Então, eu sou o sistema já da minha família, do qual eu nasci. Cada pessoa que está me escutando aqui já é um sistema daquela família da qual nasceu. Então, essa condição de sermos família, sistema, já nos coloca predispostos, quer queira a gente saiba ou não, quer queira você salvar alguém ou não da sua família, já lhe coloca predisposto a olhar pela alma as dores do sistema. E o que é ali que fica mais forte, que faz os membros, os descendentes das famílias, levantarem a mão de forma inconsciente e dizer, eu resolvo. Porque esse é o movimento. O que é ali? O que é que está por trás disso daí? Tudo o que o nosso sistema excluiu, abandonou, negligenciou, vai pulsar na memória sistêmica familiar até o ponto de alguém pagar. Infelizmente, eu brinco dizendo, é como se todo mundo entrasse por SPC e Serasa da família. Então, uma vez que alguém lá atrás fez algo e não pagou pelo que fez, essa dívida é gerada para o sistema inteiro. Então, se ficou em muito desequilíbrio, o que é que deixa um sistema muito desequilibrado? Qualquer movimento de morte. Assassinatos, suicídios, abortos, tudo isso que está... Depressão, tristeza, tudo isso que está relacionado a mortes, de tirar vida mesmo, ela deixa o sistema mais pesado na sua memória. E aí, se nós não estamos ritualizando nossas dores, conversando com as nossas emoções, a gente, sem perceber, a gente vai captar a dor do nosso sistema. Então, é por isso que nós temos que estar trabalhando o que o xamanismo chama de movimentar suas águas internas, movimentar suas emoções. Porque a gente não precisa aqui se desesperar e dizer assim, eita, então quer dizer que qualquer coisa pode vir me atingir sem eu perceber, eu posso estar como um alvo das exclusões do meu sistema? Sim, por uma parte, sim. Mas, porém, né, contudo, se você estiver trabalhando suas emoções, curando, liberando suas dores, né, aconteceu uma situação na sua vida e você já vai logo refletindo, você se torna... a possibilidade de você se tornar alvo vai diminuir assim abruptamente. E aí, né, como todos me conhecem, eu sempre gosto de trazer a visão de um sistema que eu acho muito lindo, que é o sistema do Gilberto Gil, por exemplo. Então, o que é que aconteceu? Por que Gilberto Gil consegue mandar, liberar todos os descendentes dele para ir para o sucesso? Porque o Gil, ele ritualiza as dores dele, ele canta, ele coloca para fora, ele movimenta as águas dele. E, para além disso, ele tem ordem das relações. Se vocês observarem, gente, agora, né, o Gil está casado com a Flora Gil, e existe uma ordem de respeito aos filhos, inclusive às ex-mulheres do Gil. Então, ou seja, nem sei se o Gilberto Gil sabe disso tudo, mas ele
ele cumpre com as ordens do amor nas relações de forma incrível. Incrível. E aí ele consegue olhar para os descendentes dele e dizer, né? O que aconteceu comigo, eu resolvi, deixa comigo. Ele se torna o quê nesse exato momento? Um adulto, um grande. Quando o adulto se responsabiliza pelaquilo que ele passou, seja bom ou seja ruim, ele libera os seus descendentes de cumprir e equilibrar aquilo que não deu certo. Então, aonde está a responsabilidade para que os nossos descendentes eles sigam uma vida de fluidez, de amor e de abundância, né? Abundância em todos os sentidos. É você, exatamente você agora que está me escutando ou que vai me escutar. Você assumir a sua parte de ser uma pessoa adulta. E como adulta, o que deu certo e o que não deu certo na minha vida é comigo. É comigo. Aí alguém poderia dizer, mas Eli, é porque foi a minha mãe que me excluiu o tempo todo. Tudo bem, eu sei que isso é uma dor. E eu, como terapeuta, eu acolho essa dor. Mas eu estou perguntando à adulta agora, que vê que isso é uma dor e como essa adulta está liberando essa dor. O que essa adulta está dizendo? Com os meus descendentes, isso não vai acontecer, porque eu não vou fazer. Então, na hora que você freia, na hora que você para essa dor em você, resolve, o que é que vai acontecer, gente? Você não passa isso adiante. Você não deixa isso como uma herança. Porque tudo aquilo que a gente não resolve, que a gente exclui, se tornou herança. Então, o teu filho, o teu neto, o teu bisneto vai ver pelo que Bert descobriu que se chama memória sistêmica familiar. Ele vai ver com os olhos da alma. Ele não vai ver com os olhos físicos, porque você provavelmente vai ter morrido. Mas você vai ter deixado uma consciência aqui na Terra. Na hora que você morrer, o que você foi aqui, ficará aqui, gente, como consciência. E aí quem vai captar tudo isso são teus descendentes. Então, o que você está fazendo agora como consciência de atuação das relações na sua vida? Então, a herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, claro que deixar a parte material é importantíssimo a gente deixar, para a gente dar uma base, né, gente, para eles construírem uma vida melhor. Além dessa herança material, a gente precisa deixar uma herança de consciências. Consciências tranquilas, consciências que deitam a cabecinha no travesseiro e está tudo bem. Consciência de como eu me relacionei com aquele amigo, aquela amiga, aquele ex, aquela esposa, o esposo, com a minha mãe, com meu pai, como eu me resolvi enquanto eu estava materializada nesse corpo. Então, uma coisa que vocês precisam entender ainda mais é que se existe uma coisa que é eterna, é o que você está pensando exatamente agora. Isso é eterno. Então, se você pensou em construir um mal, se você atuou com o mal, isso já existe. Isso vai ter uma necessidade de equilíbrio. Não se iludam. Olha, eu conheço situações de vida que se passaram-se 45 anos para a vida poder fazer aquela pessoa pagar pelo que fez. E pagou. Então, não precisa sujar as mãos, não precisa desejar a vingança, apenas entendam uma coisa, uma vez que uma pessoa atuou numa vida, seja como ela quis atuar, porque ela se sentiu no livre-arbítrio, isso já está materializado pelo pensamento.
e isso terá uma resposta da própria vida. Então, o que é imortal, seu, é a tua consciência, é cada atitude que você faz diante das relações que você tem. Isso é imortal, isso é para sempre, isso é eterno. Então, é por isso que, para mudar, né, essa memória sistêmica familiar, e nós, além de adoecermos menos ou zerar esse adoecimento sistêmico, a gente deixar como herança para os nossos descendentes as relações mais saudáveis, mais dialogáveis, mais sinceras, mais verdadeiras, né? Mesmo sabendo que, às vezes, a gente precisa criar, entendam o que eu vou dizer, criar uma certa máscara em alguns ambientes profissionais ou de relacionamentos. A gente precisa. Porque é um jogo também, né? As relações é um jogo da vida, um jogo de interesses, e aí a gente, às vezes, vai precisar manter algum silêncio, algumas situações, para a gente poder também não se vincular àquilo tudo, certo, gente? Então, esse vínculo que Bert Helling diz que nos adoece, esse vínculo que a gente está com um nó no nosso sistema, é um desejo da nossa alma de equilibrar o que ficou de relacionamentos, tudo lá para trás, que ficou em desordem, que foi excluído, abandonado, negligenciado. E a nossa função, a partir de agora, enquanto adultos, é a gente olhar com honra a tudo aquilo que foi, como conseguiu ser, e quando tem destinos, né, vastos, né, a gente dizer: eu sinto muito por esse destino tão difícil. Então, por exemplo, um bisavô que matou a esposa, né? É um caso que eu estou constelando aqui. Um pai que matou uma mãe. Então, isso é um destino dificílimo, um nó sistêmico de muita dor. Então, é preciso que esses filhos que ficaram vivos, né, eles tomarem algumas atitudes, né, dentro de si, dentro desse corpo, né? Eu sinto muito, mamãe, por todo esse destino difícil que você teve. E quando se trata do pai que foi o assassino, do avô e tal, que é alguém da família, e que, ao mesmo tempo, você está diretamente ligado, amorosamente, e você precisa dizer: então, eu me afasto de você. Porque todas as pessoas que nos dão um dano, se uma pessoa abusou você sexualmente, você entra na energia do direito de dizer um chega, de dizer um basta, de dizer um não. E você tem que dizer isso, mesmo que seja seu pai ou sua mãe que tenha feito isso com você. Você tem que dizer não, você agora fica longe. Mas o que você tem que fazer é dizer, né, eu agradeço a vida que veio através de você, porque o teu espírito queria estar aqui, né? Então, agradecer a vida, mas você tem o direito de ficar longe dessa pessoa que te deu um dano de vida. Isso é qualquer situação. Você foi traída, sua amiga lhe traiu com o seu namorado. Você tem o direito de ficar longe desses dois, certo? Então, esses vínculos que nós vamos tendo, né, com o nosso sistema, ele é uma parte nossa desse desejo de agradecer a vida, do qual veio daquele sistema, de pertencer àquele sistema e de reorganizar hierarquicamente esse sistema. Então, as 3 leis do amor, ela pulsa dentro da gente, fazendo com que a gente sinta essa necessidade de olhar para tudo que ficou excluído no nosso sistema. Eu sempre dou um exemplo de exclusão. É como você, qualquer dia desse, vocês podem fazer esse exercício na casa onde vocês tiverem uma piscina, para vocês terem uma noção o que é o efeito de uma exclusão. Então, entrem numa piscina com uma bola. Quando você entrar, você pegue sua mão e coloque essa bola para baixo,
dentro d'água e segure ela lá embaixo, com muita força, porque a própria força da água vai tentar fazê-la subir. Então, quando você segura, isso aqui representa a exclusão. Ele não faz parte. Esse filho que é homossexual não é reconhecido. Esse filho, essa menina que nasceu não é reconhecida, porque a gente queria um menino. Então, tem muito dessas coisas que o sistema faz. Na hora que você tirar sua mão rápida, essa bola que estava lá embaixo, gente, ela vai subir com o dobro do tamanho que você segurou ela lá embaixo. O que isso significa? Que na hora que um sistema exclui uma pessoa porque acha que aquela pessoa não serve, né? Um descendente, pela memória sistêmica familiar, ele capta o comportamento dessa pessoa e simplesmente copia o comportamento. Mas, olha, é igual, gente, o mesmo comportamento. Um exemplo que eu dou disso a vocês são as mães que se separam dos maridos, com raiva desse marido porque foi traída, e chega para o filho e diz que o pai não presta, não é bom, impede desse filho se relacionar com esse pai. E aí o filho, por honrar a mãe, né? Porque quando uma mãe diz faça isso, a nossa tendência é fazer exatamente o que ela pede. Por quê? Porque nós moramos dentro dessa mulher, não é, gente? Durante 9 meses, essa mulher foi tudo para a gente, tudo. E daí a gente fica com essa obediência na nossa alma de dizer, não, na hora que minha mãe disse que meu pai não é bom, então eu faço como ela fez, eu excluo. Só que a tua alma sabe que tu veio desse pai. Sabe que 50% teu foi ele que te deu geneticamente. Aí o que é que tua alma faz? Vai lá pela memória sistêmica, isso ó, em segredo da mãe, no silêncio. É só um movimento de alma, tá? Vai lá e copia o comportamento do pai e traz para você. Então, quando você faz isso, você não faz conscientemente, você faz inconsciente. Você fica na inconsciência dizendo assim, pronto, agora equilibrei. Eu excluí meu pai, obedeci a minha mãe e trouxe o comportamento dele, honrei ele. Então, pela alma, está tudo o quê? Tudo em equilíbrio. Quando, na realidade, quando tua mãe começa a ver tu com o mesmo comportamento, né? Que ela vai dizer, meu Deus do céu, esse menino tá com o mesmo do comportamento daquele traste que eu me separei, né? A gente vai logo dizer assim, porque a barraca vai cair o pau, né? E a gente, aquele traste, aquele traíra, aquele a gente sai desbravejando. Por que a gente faz isso? Porque a gente viu naquele filho o mesmo comportamento do pai. E aí a gente, do jeito que a gente detestava aquele ex, inconscientemente a gente vai simplesmente detestar também o filho. E aí o nó do angu, o caldo do angu fica mais grosso. Porque além da gente excluir o ex, não dá a ele o direito de ser pai dessas crianças, né? ou das crianças honrar a vida que recebeu dele, a gente também fica com o que Bert chamou de sentimento transferido para com o filho que tem o mesmo comportamento do pai. E isso é muito, mas muito comum mesmo, gente, de eu ver em consultório cenas assim, impressionante, porque a mãe, né? Eu vejo muitas cenas onde a mulher ficou casada 35 anos com um homem que trai, com um homem que humilha ela, e aí os filhos não aceitavam esse casamento e ficaram remoendo isso dentro da alma deles, até o ponto de adoecerem, de entrar em falência, de morrer. Tive situações que eu vi filhos morrendo por conta desse vínculo que adoece, desse vínculo, dessa tentativa de equilibrar as relações de tudo que não deu certo, tudo que foi excluído, negligenciado, abandonado e dado, certo? Então, tudo isso, ele vai estar, né, por esse movimento
que o Bert chama dessa necessidade, desse amor que a gente tem da nossa alma. E para poder ir finalizando aqui, para entender por que a nossa alma nasceu com tanto desejo de ser amado, Eli, e se amar. Sabe por quê, gente? Porque nós somos filhos de Deus. Né? Deus, seja lá quem você acreditar, Deus, o amor, a grande força. Então, a gente sabe que Deus, que o amor, que a vida nos ama profundamente e que a vida quer o melhor para a gente. Então, quando a gente conhece um nível de amor, a gente não aceita um nível menos. Quem aqui já foi muito amado, muito bem tratada pelo namorado, aí depois não deu certo essa relação, se encontrou com outra pessoa e a outra pessoa não fazia metade do que aquele antigo fazia, você começa a questionar, oxe, peraí, mas o meu ex, ele abria a porta do carro, o meu ex me levava para tomar banho de cachoeira, para a praia, esse daí não faz nada. Então, uma vez que a gente conhece um nível, a gente tem dificuldade em aceitar um nível menor. Então, a gente sabe que Deus nos ama. A gente sabe que a vida quer o melhor para a gente. E aí, quando a gente traz essa vida materializada nesse corpo, que nas relações com os nossos pais, a gente tem um amor menor do que aquele que Deus nos deu, porque a gente traz essa memória dessa fonte divina de onde a gente veio, a gente começa a dizer, opa, não aceito. Essa mulher não olha para mim com amor, mas eu lembro que eu já fui olhada com amor. Eu fui olhada por quem? Pela centelha divina que te trouxe. Então, gente, muitas constelações que eu faço, que a mãe era raivosa, uma pessoa manipuladora, o pai também, que essas pessoas não conseguem mais se vincular a um amor de pai e mãe. Dentro dessa parte humana, eu levo essas pessoas a uma conexão e reconexão com o amor de Deus, com o amor divino. E essas pessoas saem maravilhadas no meu consultório, porque elas lembram, elas passam a lembrar o quanto, de fato, antes de chegar aqui na Terra, disseram para ela, vai, filha, vai brilhar lá, né? Não vou dizer lá embaixo, porque eu não sei se o céu é em cima, mas vai brilhar, vai mostrar para quem tu veio aqui na Terra. Essa é a voz, é o comando que Deus deu a cada um de nós. Vai mostrar para que tu veio aqui na Terra. E é por isso que a própria vida ela não sossega, enquanto a gente não se alinha com o nosso verdadeiro propósito de vida, de servir com amor, né? De amar, de ser amado. A gente vive nessa busca espiritual desenfreada, porque a gente está tentando lembrar a frase que Deus disse, vai mostrar para que tu veio aqui na Terra. E aí eu vou findando aqui, perguntando a você, e pedindo a você, pergunte hoje em oração, para que eu vim fazer aqui na Terra? O que eu vim fazer aqui na Terra? Né? Eu vim para quê? Só perguntem. Perguntem com o propósito mais ingênuo, mais verdadeiro que vocês tenham dentro de vocês. O que eu vim fazer aqui? Porque quando vocês perguntarem, isso vai ser mandado um comando para o teu inconsciente, para a tua intuição, e a tua intuição vai te responder. Relaxa depois, deixa isso frouxo, solto, na certeza que você vai receber uma resposta, que você vai receber, sim, um sinal. Uma pessoa, às vezes até um curso que chega para você assim no seu feed, uma pessoa manda uma mensagem para você sobre um curso e você diz, caramba, é isso aqui que vai me levar para o mais, aqui na Terra. Certo, gente? Eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram e vou ficar com vocês um pouquinho mais.
Gente, que é do Instagram. Um beijo, eu estou aqui na live fechada e gratuita. Na bio do meu Instagram tem um link da comunidade. Entra lá, que toda segunda-feira eu mando para você o link. Aqui no Google Meet tem um diferencial do Instagram, porque aqui, em geral, eu sorteio uma constelação entre os participantes, tá bom? Um beijo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Querem que eu feche aqui a gravação para vocês me perguntarem? Hein? Alguém tem alguma dúvida? Então, ficou bem claro, né? Deixa eu só fechar um pouquinho aqui para a gente poder. Então, quem é do YouTube, que vai me ver, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. Eu preciso demais dessa troca com vocês, porque quando o Instagram, né, o YouTube, que ele trabalha com algoritmo, ele vê que as pessoas estão curtindo, comentando, eles encaminham esse vídeo com mais frequência para outras pessoas. Um abraço.